corte do molde, você vai sobrepor desta forma, o A com o A, bem certinho aqui. Você pode passar uma colinha ou passar uma fita, tanto faz. Você vai deixar ele prontinho. Aí você tem o modelo completo da gravata. Uma vez emendado o molde, nós vamos aprender a interpretar o molde. Todo e qualquer molde que vem até você, geralmente ele tem algumas anotações no corpo do molde, vamos dizer assim. Então, no caso aqui, uma gravata junina, ele está pedindo o quê? Para você cortar uma vez no tecido externo, o tecido que você vai usar para o lado externo da gravata, e uma vez o tecido do forro. Ele te traz as medidas de 40 a 45 centímetros para um elástico, uma medida de adulto. Essa é uma gravata adulta, tá? E a dobra do tecido, que nós vamos ver agora o que significa antes de cortarmos. Então, sempre lembre de dar uma olhadinha e verificar o que o molde te traz para que você tenha um melhor desempenho no corte, tá? Aprender a cortar a gravata. Então, tanto o nosso tecido interno, aliás, externo, desculpe, como o interno, que é o forro, ele tem a medida de 42 de comprimento por 19 de largura. Você pode fazer até um pouquinho maior, 44, 45 de comprimento e 20 de largura, porque eu usei um tecido bem na medida mesmo, estou fazendo justinho, né? Aqui a gente tem que observar o sentido do tecido, as orelhinhas do Mickey são para cima. Então, quando você for posicionar o molde sobre essa peça aqui, você tem que posicionar de uma maneira que fique no sentido correto. A ponta da gravata é aqui, as orelhas do Mickey são para cima. Aqui é onde vai o pescoço, certo? Então, como que nós vamos fazer? Vou cortar o forro primeiro. Então, aqui no molde, você pode observar que está escrito dobra do tecido. O que significa isso? Significa que o tecido deve estar dobrado e você colocar o molde nessa posição, na posição aonde ele está dobrado. Então, você vai dobrar o tecido ao meio, aqui no caso. E aqui é a dobra do tecido, que corresponde a essa marcação no molde aqui. Então, quando tiver essa marcação nos moldes, você dobra o tecido ao meio, observa o sentido das estampas, né? E coloca nesta posição aqui. Nós vamos alfinetar e riscar em torno e recortar sobre o risco. Você pode utilizar uma reguinha para facilitar também o risco, uma vez que é uma peça reta, né? Então, eu alfinetei para ficar bem certinho no tecido. Vou utilizar minha reguinha aqui e passar o giz para marcar o tecido. Marco bem o tecido. Vou reforçar aqui um pouquinho. E aqui em cima também. Agora, nós retiramos os alfinetes e recortamos. O desenho está aqui. Então, vamos recortar. O mesmo passo você vai fazer com o tecido externo. Você vai marcar, dobrar o tecido, colocar o molde sobre o tecido externo e recortar. Mas eu sempre aconselho você, depois que você já fez um molde, você pode colocar esse que você recortou sobre o tecido que você vai recortar. Fica mais preciso o corte. Embora eu dei uma entortadinha aqui, mas é só acertar. O corte fica mais preciso. Então, você vai fazer desta forma. Você vai pegar o seu tecido aqui, vai dobrar, vai colocar esse que você já recortou
sobre ele, bem certinho, alfinetar e já pode recortar. Antes de recortar o próximo tecido, verifique se você colocou dobra do tecido junto com a outra dobra do tecido, porque você pode se enganar e colocar aqui. Se colocar aqui já vai dar tudo errado, já não vai ter o desenho perfeito da gravata, aí vai sair em 2 pedaços diferentes. Então, isso é muito importante, né? Se você tá inseguro de vir e colocar já o tecido dobrado, já coloca o molde aqui, que é para não esquecer desse detalhe da dobra do tecido, que é muito importante no momento do corte. Vamos lá. O tecido está dobrado. Observe o sentido do tecido. Nesse caso aqui, tanto faz, porque o Mickey está em posições diversas, né? Vamos vir com o tecido ainda dobrado, colocar sobre a dobra deste tecido aqui. Vamos alfinetar, né? E recortar. Vamos abrir os tecidos e o que você tem aqui? O desenho da gravata junina. Então, nós vamos colocar uma sobre a outra, a parte do forro e a parte do lado externo, que é a gravata do Mickey, né? O tema principal aqui. Nós vamos colocar sobre o forro. Vamos colocar sobre o forro, vamos alfinetar toda a volta em torno e vamos passar uma costura em torno do recorte do tecido. Para ficar melhor, para você conseguir manusear mais facilmente, você procura alfinetar lá em cima e unir as pontas aqui, ó. Une essas pontas. Aí, você joga o tecido lá pra cima, tira o alfinetinho que você colocou, ajeita ele, bem ajeitadinho, e coloca o alfinete aqui. E coloca um outro aqui no meio. E depois, você preenche os meios com alfinete. Assim, você faz um preparo melhor para sua costura. Você vai fazer da mesma forma, desse outro lado, e aqui no biquinho também. Você coloca o alfinete aqui no biquinho, né? E depois você coloca aqui. Daí você espalha, joga bem pra lá e pra cá, pra ele ficar bem assentadinho. O tecido já vai entrando em forma, certo? Aí, você vai fazer a mesma coisa aqui desse lado e deixa essa abertura aqui, já pode deixar aberta, tá? Aí, você vai costurar aqui, vem aqui, aqui, aqui. Aqui pode ficar aberto pro desvire. Vamos dar início à costura da nossa peça após ela estar alfinetada. Então, virei desse lado aqui, que o fundo é preto, para que vocês possam ver melhor. Então, nós vamos iniciar aqui em cima. Então, você vai iniciar a costura depois que ligar a máquina. É bem importante isso, eu não liguei a máquina. Então, liguei a máquina, vamos iniciar a costura. Você dá uns pontinhos, dá um retrocesso. Fechar o ponto um pouco, tá meio aberto aqui. E vamos passando a costura aqui. Quando você chega nesse pontinho, nessa pontinha aqui, você procura baixar a agulha, levanta o pezinho aqui da máquina e dá uma giradinha. Não faça assim. Você sempre vai ter que levantar o pezinho, abaixa a agulha, dá essa giradinha para que a máquina você possa ajustar o tecido, né?
A mesma coisa quando você chegar nessa pontinha aqui. Marca ali, se você vê que não foi, você vai manual no volante da máquina, bota a agulha para baixo de novo e ajeita aqui, ó, tá? Então, aí sobe o pezinho e vai subir aqui. Até o próximo cantinho. Mesma coisa, o controle da minha máquina é no joelho, né? A sua deve ser manual, então você vai levantar a sapatilha da máquina para que ela se ajuste dessa forma. E assim você vai costurar toda a volta da gravata. Quando chega aqui em cima também se faz um retrocesso para que quando você faça o desvire dessa peça, não aconteça nenhum imprevisto dela descosturar. Então, vamos aí, você vai dar uma conferidinha, ver se tá tudo costuradinho. Ok. Eu coloquei duas cores contrastantes, né? O preto e o amarelo, para que vocês possam ver bem a costura como ficou. Aqui nesse biquinho, se tiver um excesso de tecido, você pode tirar uma pontinha aqui e... Opa, eu não mostrei. Desculpa. Aqui, nesse biquinho aqui, no final, né, da gravata aqui, ó, aqui embaixo, ela tem esse biquinho de tecido. Eu vim e tirei aqui. Aqui também, tirei um pedacinho. E aqui vou tirar outro pedacinho. Não muito perto da costura. Eu não vou dar pix, ela não é uma peça curva, tá? E agora a gente vai fazer o desvire dessas pecinhas que se chama desvira boneca. A minha tá até velhinha, já tá até quebradinha aqui na ponta. Então, se você não tem, você providencia. Ou você pode fazer manual mesmo, você vai fazendo como se fosse vestir uma meia, aquelas meias Kendall, dificílimas de se vestir, né? Meia de futebol, essas meias maiores. Só dá um jeitinho aqui, ela já vira fácil também. Nesse caso aqui, pode fazer dessa maneira que não vai ter problema nenhum. Aí, eu tenho essa pecinha aqui que se chama boleador. Eu tenho esse boleador há muitos anos. Casas que vendem materiais para flores, para quem faz flores, geralmente tem o boleador, ele tem essa pontinha em forma de bola. Você pode usar um hashi, alguma peça assim para desvirar também, para te ajudar a alinhar as costuras, né? Eu nunca aconselho a pessoa a usar tesoura, porque às vezes você, num momento de distração, fura e perde a peça que você levou já um tempinho e que poderia estar quase pronta e bem no final você fura, né? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou jogando as costuras para fora, ó. Tá vendo? Para dar um jeitinho na minha peça. E vou passando esse boleador bem nas costuras por dentro aqui. Vou trazendo as costuras para fora. Senão você vai costurar e aquilo fica dobrado, fica feio, né? Então, você vai fazer assim em todo lado, e eu já vou te mostrar como que eu alinho as minhas costuras para elas ficarem bem bonitinhas no ferro. Ó, vou trazendo aqui para fora, assim, passando o boleador, e já ficou bem melhor, né? Então, a gravatinha já tá tomando forma, a gravatinha do Mickey. Tá? Agora, vamos ao ferro. O ferro já está quente, eu vou dar uma passadinha geral, sem muito esforço aqui, só para dar uma alinhada na gravata. E o que que eu vou fazer para trazer essas costuras para fora? Eu pego um alfinete um pouquinho mais grosso. Esse alfinete é de trabalhar com feltro. Ele é um pouquinho mais grosso que os outros. Então, você coloca aqui um pouquinho adiante, ó, na sua costura. E vem com ele aqui e vai alinhando aqui, trazendo a sua costura para fora. Aí, ela fica bem bonitinha, bem certinha, tá vendo? Aí, sim, você vai trazendo para fora, de tanto em tanto, alinhando a costura e vai passando o ferro. Tá vendo como esse lado já ficou mais assentado do que esse, que ficou fofo? Aí ela não fica com essa parte fofa, ela vai ficando alinhada. Aqui, se eu fosse costurar, nesse momento, ele ficaria, toda essa costura aqui, ó, estaria para dentro e faria uma costura sobre a outra aqui que não tem necessidade.
Então, você vem aqui, ó, e vai trazendo essa costura para fora e vai fazendo um alinhamento da costura. Então, você segue fazendo isso toda a volta, para que você tenha uma peça bem bonita, com detalhes de acabamento bem especiais mesmo. Então, uma vez alinhadas as costuras, você vai para a parte final. Aqui em cima, a gente vai fazer assim, ó, pega os dedinhos aqui nesse cantinho aqui, ó, joga para dentro aqui, mais ou menos como se fosse 1 centímetro. Eu poderia ter embutido o elástico, mas eu não embuti porque os elásticos às vezes ficam frouxos, e dessa forma que a gente vai fazer, né, como vai ficar um tempo guardada a gravata junina ou tal, e tal, então você nem sempre vai estar usando essa gravata, né? E o elástico, com o tempo, ele tende a afrouxar. Então, eu vou finalizar de uma maneira bem simples, fazer uma dobra aqui, passar uma costura para que a gente possa passar o elástico em torno. Mas, antes, eu vou pespontar, antes de passar esta costura aqui, né, que eu vou dobrar aqui, eu vou pespontar a gravata toda. Nós vamos pespontar a gravata toda a volta da gravatinha. A mesma coisa do princípio que eu falei ali. Levanta a agulha, gira a gravatinha, vem com a costura, chegou no pontinho, levanta o pezinho, não é levanta a agulha, desculpa, levanta o pezinho, abaixa a agulha, para que a agulha segure no tecido, né? E faz a voltinha. Aqui ficou abertinho, normal, tá? Passei, deixei bem alinhadinho. Aí, a gente vai cortar o elástico e passar aqui, já deixar o elástico aqui passado e passa uma costurinha aqui. Então, aqui você criou uma espécie de canaleta aqui, para você introduzir o elástico. Então, virou ali, né? Tem aquele acabamento, eu pespontei do início ao fim, já prendeu essa barrinha que a gente fez aqui. Depois, a gente vai dobrar e passar o elástico. Vamos cortar o elástico. Agora, sem muito segredo, vamos colocar o elástico. Cortei um elástico com a largura de 10 milímetros, um elástico da marca São José, um elástico muito bom, gosto muito. E nós vamos colocar dessa forma, eu vou encostar aqui, tá? Você já vai dobrar aqui e ele vai ficar aqui, aqui nós vamos já formar essa canaletinha. Como eu disse antes, com o tempo, né, o uso mesmo, às vezes o elástico pode ficar mais frouxo, coisa e tal, e a gente precisar mudar o elástico. Ou até mesmo colocar um colorido, fazer um visual diferente da sua gravatinha aí. Então, a gente fez isso, vamos passar uma costura aqui e fechar essa canaletinha. Faz o retrocesso no início, no final, e está feita a canaleta, a gravatinha já tá quase pronta. Olha só. E aqui embolou um fiozinho que tava na máquina. Bom, enfim, vamos tirar. Deixa eu dar uma arrumadinha. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar essa gravatinha. Mas essa gravatinha não. O que que nós vamos fazer aqui? A gente vai fechar esse elástico. Mas eu quero que esse fechamento fique embutido lá dentro, fique bem bonitinho. Das duas, uma, você pode sobrepor um sobre o outro ou vir aqui, dobrar assim, passar a costura e ele fica bem reforçadinho. Eu prefiro dessa forma.
Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, pego uma ponta, pego a outra e viro assim, ó, pra dentro, tá? Vamos supor que você pegou as pontas aqui, tá certinho, olha. Não tá torcido, elástico, nem nada. Você vai virar pra dentro essas pontas assim, pra fora, desculpe. Como que nós vamos fechar esse elástico agora? Você pegou o elástico aqui, esticou, ele tá retinho, não está torcido. Você vai virar essas pontas aqui para dentro assim, tá? Virou, agora ele vai ficar torcidinho. Virou, passa a costura aqui, ó. Diminui o ponto da máquina um pouquinho, põe no 2,5, se tiver no 3. E dá um vai e vem aqui, uma reforçada, né? Um retrocesso. E beleza. Tá? Aí você vai virar, ela tá certinho aqui. Essa parte que você fez essa emendinha aqui, ó, você vem e puxa pra dentro aqui. Dá uma puxadinha e está feito o pescocinho da sua gravatinha. Como é festa junina, existem aqueles chapéuzinhos de palha que pode ser colado, girassol. No caso, aqui o cliente me pediu uma gravata do Mickey. Então, simplesmente Mickey, mais nada. Então, eu fiz como o pedido foi me passado. Espero que vocês tenham gostado. Ela, se você quiser, né? Se a pessoa quiser, pode usar dos dois lados. É lógico que aqui em cima vai ter um detalhe, mas como é uma peça lúdica, né, para brincadeira, eu acho que vale, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Divirtam-se. Qualquer dúvida, me procure. Coloquei a minha gravata aqui no meu manequim. Ele ficou lindão.